Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai explicar como funcionam os campos de refugiados no mundo, quando surgiram e quais as regras da Organização das Nações Unidas, a ONU, para esses assentamentos. E ainda a realidade dos refugiados que precisam permanecer por longos períodos nos campos, tornando a estadia semi-permanente. E qual a responsabilidade dos países anfitriões. Os campos de refugiados são estruturas provisórias emergenciais para acolher por um curto período de tempo pessoas em situação de risco e emergência. Perseguições por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupos sociais, violências, guerras, catástrofes naturais e conflitos internos. Esses são alguns motivos que levam milhares de pessoas a abandonarem suas casas e, na maioria das vezes, seus próprios países. A Organização das Nações Unidas estima que 80 milhões de pessoas estão deslocadas de suas regiões ou países. Cerca de 30 milhões são crianças. Em outros países, essas pessoas passam a viver em condição de refúgio. Para abrigar os refugiados, em alguns países existem os chamados campos dos refugiados. Essas estruturas foram criadas para serem provisórias e transitórias. Geralmente, os campos contam com o básico necessário para a sobrevivência, como locais para dormir, alimentação, higiene pessoal, educação e atendimento médico. Mas muitos espaços como esses têm se tornado verdadeiras cidades e com várias pessoas morando ali há anos, o que representa, segundo a ONU, uma crise humanitária. A pandemia da Covid-19 intensificou os problemas. Segundo o levantamento da Oxfam, cada torneira é usada em média por 250 pessoas em campos de refugiados em todo o mundo. Especialistas são categóricos. A situação deve ser pautada pela comunidade internacional para que os direitos fundamentais dessas pessoas sejam de fato garantidos. E para falar deste assunto, vamos conversar online com o mestre em Direito e doutor em Ciências Sociais, pós-doutor em Filosofia, Ciência e Letras, Danilo Porfírio, e com Carolina Claro, advogada e professora no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela participação dos dois aqui no nosso programa. Doutora Carolina, eu vou iniciar o programa com a senhora. Antes da gente falar sobre campos de refugiados, eu gostaria que a gente explicasse para os nossos telespectadores quem são os refugiados. Geralmente, que história essas pessoas contam, doutora? Sim, pessoas refugiadas são aquelas que têm um fundado temor de perseguição por 5 motivos que são estabelecidos na Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, alterado em 1967, mas permanece como sendo pessoas que têm um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou por opiniões políticas e que não quer ou não pode valer-se da proteção do Estado. É importante pontuar que pessoas refugiadas são necessariamente migrantes forçados, são migrantes internacionais e são pessoas que necessitam de uma proteção internacional específica. Ao longo do tempo, esse conceito não satisfazia as necessidades de determinadas situações no mundo, como, por exemplo, no Triângulo Norte da América Central. Por isso, a partir da Declaração de Cartagena, de 1984, foi expandida a ideia, a definição de pessoa refugiada para aquelas que sofrem grave e generalizada violação de direitos humanos. Mas essa declaração não alterou a Convenção Internacional, não alterou a definição convencional, como nós chamamos, de pessoa refugiada. Ela apenas sugeriu uma ampliação no âmbito das legislações nacionais, como é o caso do Brasil. Então, essas pessoas refugiadas, elas são aquelas que fogem por uma situação que causa perigo à sua própria vida e da sua família. E, doutor Danilo, falando ainda sobre as pessoas refugiadas, né? A doutora Carolina explicou muito bem quem são essas pessoas. Eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho sobre os direitos que geralmente essas pessoas estão ali tendo, esses direitos violados, né? A gente observa esse deslocamento, às vezes, né, deslocamento dentro do próprio país, mas muitas vezes deslocamento para fora do país. Que direito que essas pessoas estão perdendo? O que inicialmente eu queria dividir aqui, saudando a professora Carolina, né, é que, na verdade, esse processo jurídico de tutela do refugiado vem a responder uma longa retórica de construção de modelos de tutela de direito comprometidos
com os preceitos de um projeto filosófico de modernidade que nós estamos o quê? Nós, digamos aqui especificamente o Ocidente, estamos construindo o quê? Desde o século XVIII, não é? Com as revoluções liberais. Nós temos que entender que, a partir da era das constituições, do reconhecimento dos direitos fundamentais dentro de uma perspectiva constitucional, que é moderna, não é? Ela vem do século XVIII para cá, nós temos que entender, não é, que, independentemente da sua origem, ou, vamos dizer, da sua história, ou de suas tradições, o direito deve reconhecer a ideia de humanidade. Eu digo, inclusive, sempre, entre alunos e colegas, que nós temos dois tipos de titularidade de direito, não é? Que é a cidadania, que é um estatuto político-jurídico comprometido com a ideia de Estado nacional, e há de se falar do conceito de personalidade, pessoa. Não é? Quando nós estamos falando da titularidade pessoa, a consideração não é a origem, a consideração é humanidade. Sim. E a todas as pessoas, é por isso que, por exemplo, a nossa Constituição diz que os direitos fundamentais são dados aos cidadãos e aos estrangeiros, nós temos que garantir aquilo que é dado a todos os seres humanos, ou deveria ser dado, que são esses o quê? Direitos fundamentais, as liberdades, não é? Os elementos emancipatórios que garantem a dignidade. E, doutora Carolina, a partir do momento que essas pessoas elas se deslocam, né? elas se refugiam em outros países, como é que essas nações recebem essas pessoas e como é que o refugiado, ele de certa forma, ele se coloca ali naquele país, como é que ele esclarece aquele país que ele é um refugiado? Bom, Carla, é importante a gente entender que a maior parte das pessoas em situação de refúgio vivem nas cidades. O Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, estima que 78% das pessoas em situação de refúgio no mundo estão nos centros urbanos e apenas 22% estão em campos de pessoas refugiadas. Quando uma pessoa está numa situação de refúgio, é necessário que ela seja reconhecida pelo país como estando naquela condição, que é para ser temporária. A pessoa não é refugiada, ela está refugiada pelos motivos da Convenção de 51 ou pelos motivos expandidos da legislação nacional. Então, é necessário um procedimento administrativo, às vezes jurídico também, depende da legislação de cada país, para se reconhecer essa situação. Antes, a gente utilizava a terminologia status de refugiado ou conceder o status de refugiado. E hoje a gente já entende, hoje já há mais de uma década, a gente entende que não se trata de um status, mas sim de uma condição que quer ser temporária e o Estado não concede nada a ninguém, ele apenas reconhece a necessidade de uma proteção internacional, que é pelo Instituto Normativo, o Instituto todo o arcabouço de governança, inclusive, do refúgio. E agora sim, doutor Danilo, já falando então especificamente sobre os campos de refugiados, né? A gente viu a doutora Carolina falando que uma parte, né, dessas pessoas que estão em condição de refúgio acabam vivendo nesses campos. Como é que surgiram esses campos, por favor? Na verdade, o atendimento desses campos de refugiados, né, na verdade, o modelo de o quê? De acolhimento é o quê? Advém especificamente no século XX, a fim de atender ao quê? Aos problemas referentes aos conflitos, e aqui eu vou dar um conflito específico. Segunda Guerra Mundial, não é? No sentido que de acolher aqueles que estavam sendo o quê? Vitimados pela perseguição do regime nazista, que liderava, não é, vamos dizer aí, o Bloco do Eixo, que, por sinal, tinha uma ação deliberada, fundada, inclusive, em questões étnico-religiosas, como a questão dos judeus, como a questão, por exemplo, dos ciganos,
como a questão, inclusive, de questões vinculadas ao quê? A convicções ideológicas, não é? Então, os países, o quê? Tiveram que criar formas de acolhimento. Mas, efetivamente, essa política uniforme de o quê? De abrigo, só virá posteriormente com a criação da ONU, com a criação das declarações de direitos universais, e, inclusive, os direitos de tutela dos refugiados, não é? E, doutora Carolina, como é que é a estrutura de um campo de refugiado? Como é que é a organização e até mesmo o financiamento desses espaços? Há todo um protocolo internacional num determinado espaço geográfico, quantas pessoas estão, qual a necessidade de água para aquelas pessoas, qual a necessidade de alimentação, a necessidade de abrigamento, de moradia, enfim. Então, é bastante interessante a gente ver a prática da assistência humanitária, porque há uma logística bastante funcional, bastante complexa, mas bastante funcional por trás, que é coordenada pelo Acnur, junto com a OCHA, junto com outros órgãos do Sistema das Nações Unidas. O Unicef, por exemplo, auxilia o Acnur a prestar educação básica para as crianças em situação de refúgio, porque muitas vezes nascem crianças nesses campos de refugiados, elas precisam de atividades inerentes à infância, ao aprendizado dessa fase da vida. Então, há toda uma estrutura por trás que é coordenada pelo Acnur, mas que também tem o apoio do Unicef. Na questão da alimentação, a mesma situação. Na questão ambiental, para diminuir ou tentar controlar os impactos ambientais nesses campos de pessoas refugiadas. Então, há toda uma necessidade de uma coordenação da assistência humanitária muito bem estruturada, é extremamente complexa e ela parte primordialmente do Sistema das Nações Unidas, com financiamento próprio e, claro, financiamento dos estados que a sustentam. E, doutor Danilo, a partir de que momento esses campos de refugiados passaram a ser, de certa forma, ali permanente, né? A doutora Carolina citou que estamos falando de verdadeiras cidades, né? E que, na verdade, o campo de refugiado, a ideia dele seria ser algo transitório. A partir de que momento, então, ele começou a ficar ali, de certa forma, permanente? A questão é uma questão fática, né? Porque, como a professora Carolina disse, a situação de vulnerabilidade depende da estabilidade do país de origem. Então, por exemplo, se há uma permanência de uma situação de conflito, de uma situação de perseguição, aonde a situação do Estado soberano de origem não se resolve, nós vamos ter o quê? A perpetuação dessa política de manutenção de estruturas de tutela de refugiados. Vejamos, por exemplo, até pouco tempo atrás, né, professora Carolina, campos de refugiados na África vinculados ao quê? Aos refugiados do Sudão do Sul. Lembre do tempo de duração, por exemplo, dos campos de refugiados, por exemplo, no Congo, no caso do quê? Das questões vinculadas à guerra civil em Ruanda, Ruanda e Burundi. Uganda também refugiou. É uma situação que foge do controle, inclusive da Acnur e inclusive do Estado que acolhe, não é? Porque isso não depende exclusivamente o quê? Do acolhedor. Depende da estrutura de origem, do país de origem. Não é? Essa situação é muito complicada. Exemplo, ditaduras, sistemas de perseguição, não é? Étnica. Enquanto a estrutura autoritária e discricionária se mantém, o quê? Nós temos que tutelar esses refugiados. E aí isso o quê? Transforma aquilo que era transitório em permanente. Doutora, eu vou pedir para a senhora responder essa pergunta daqui a pouquinho, porque agora vamos fazer um rápido intervalo. O Direito Sem Fronteiras volta já. O
Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do funcionamento dos campos de refugiados no mundo, a realidade de quem vive nesses assentamentos e quais as perspectivas de uma pessoa refugiada. Os nossos convidados são Danilo Porfiro, mestre em Direito e doutor em Ciências Sociais, pós-doutor em Filosofia, Ciência e Letras, e com Carolina Claro, advogada e professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Bom, estamos aqui de volta, doutora Carolina. Vamos retomar o que a gente estava falando no bloco anterior, justamente sobre essa perpetuação que os campos de refugiados acabam tendo aí ao longo dos anos, né? Um espaço que teria que ser transitório acaba sendo permanente. Por favor, doutora. Como o professor Danilo pontuou, algumas situações de fato se prolongam no tempo e por conta disso há uma enorme preocupação do Acnur com o que eles chamam de situações prolongadas de refúgio, especificamente dentro dos campos de pessoas refugiadas. Em inglês tem uma palavra que acho que é um pouquinho melhor em algumas circunstâncias, chama Protracted Refugee Situations, né? O protracted é não só o prolongado, mas é aquela pessoa refugiada que não pode sair daquele local, daquele campo de refugiados, porque não há nenhuma garantia da sua proteção, da sua sobrevivência fora dele. Então, nós temos campos como no Quênia, que historicamente são os maiores campos de pessoas refugiadas. Há campos com quase 40 anos de idade, isso é muito tempo, porque isso significa que algumas pessoas nasceram e vivem ainda hoje nesses campos, então não conhecem uma realidade fora daquele campo, claro, uma mini-cidade, né, entre aspas, mas há pessoas que estão naquela situação prolongada, sem perspectiva de voltarem para o seu país de origem, para a sua cidade de origem. E quando a gente fala em situações prolongadas, são aquelas pessoas que têm os seus direitos humanos, né, mais ou menos estanques no sentido da mobilidade, no sentido de poder usufruir dos seus direitos fora daquela situação prolongada, daquela situação em que, infelizmente, elas não podem sair. Então, doutor Porfiro, diante desse cenário, até inclusive que o senhor bem mencionou, a doutora Carolina também reforçou, como é que a gente reverte, né? Quem tem que agir para que esses campos, para que essas pessoas de fato consigam retornar aos seus países? Vou usar aqui parafrasear um pensamento de um jurista brasileiro, também cientista social brasileiro, chamado Oliveira Viana, que ele dizia que quando a gente fala de Brasil, a gente fala de dois Brasis, o Brasil legal e o Brasil real, e muitas vezes existe um abismo. Na comunidade internacional também. Existe uma comunidade internacional formal, fundada em compromissos, em tratados, em convenções, e o quê? Uma comunidade real. O primeiro grande problema é a soberania. O Estado, o primeiro grande problema é a resolução dos problemas no país de origem. No país de origem. E isso, necessariamente, a comunidade internacional não tem condições de agir de uma forma direta e efetiva. Claro que há medidas de mediação, de embargos, de negociação, mas tudo parte do quê? Da regularização do status quo, da estabilidade, do estabelecimento de uma segurança jurídica dentro desse estado de origem que o refugiado quê? Foi forçado a se retirar. Então, este é o primeiro problema, né? O nosso sonho é o sonho de um direito internacional que um dia se transforme em direito cosmopolita, né? Um direito realmente efetivo, numa cidadania para todos, mas o grande empecilho é o Estado nacional e o contexto de perseguição do quê? Desses Estados nacionais. E também nós temos problemas vinculados novamente à questão da nacionalidade. Até onde o refugiado é efetivamente acolhido pela sociedade, pelo povo que está acolhendo esses refugiados, né? Então, nós temos questões aqui econômicas, questões culturais, questões sociais. Inclusive, o grande temor, como vimos em alguns campos de refugiados na Europa, que acolheram sírios e afegãos, que o quê? Que nós flertamos com a questão, com a ideia de gueto.
onde o refugiado o quê? Se torna realmente o quê? Não é acolhido, é um pária. Então, esses são os problemas, minha cara, que devem ser levantados, superados, em prol do quê? Do direito dos refugiados, inclusive do seu retorno. Um desafio enorme, né, doutora Carolina, e justamente porque vai se somando aí outras nomenclaturas, outros até formatos de campos que, na verdade, não são campos, né? Vamos explicar que nos últimos anos também, além dos campos de refugiados, tem surgido centros de detenções, onde essas pessoas acabam ficando ali por um tempo e que não são refugiados, quer dizer, que não moram num campus, mas também não têm ali o seu direito. Diferencia para a gente, por favor. Pois é, Carla, é uma situação extremamente preocupante, não é exatamente nova, mas ela tem ganhado uma roupagem nova, que de um lado a gente tem os campos de refugiados, que são geridos pelo Sistema das Nações Unidas, que tem toda uma organização, uma assistência humanitária muito bem estruturada, por mais que a gente veja problemas sim. E por outro, né, num outro espectro, a gente tem países que fazem o que eles chamam, né, de centro, entre aspas, centros de processamento de pessoas em situação de refúgio. Então, só que, na verdade, esses centros de processamento não são nada além de centros de detenção, porque são locais em que o Acnur muitas vezes não pode entrar, em que as ONGs não podem atuar, às vezes nem o próprio governo, né, outras esferas do governo, como o judiciário, por exemplo, podem entrar. E as pessoas em situação de refúgio que buscam um país para se protegerem ficam com todos os seus direitos violados. Então, ao invés deles terem acesso ao procedimento de reconhecimento da condição de refúgio, essas pessoas ficam indefinidamente nesses centros de processamento. E esses centros de processamento, eles impedem a liberdade de locomoção interna da pessoa no próprio país. Então, geralmente, o centro de processamento ele vai ser muito próximo à fronteira, muito próximo ao ponto de entrada, ou às vezes ele vai ser em outros países. Esse centro de processamento também viola direito à educação, direito à saúde, enfim, absolutamente todos os direitos fundamentais, todos os direitos básicos da pessoa humana. E há países, por exemplo, a Austrália, não é novidade, a Austrália paga a outros países, ela subloca ilhas, especialmente hoje Nauru, para manter esses centros de processamento. O que são uma grande falácia, porque, na verdade, esses centros de processamento são prisões, são formas de detenção, e as pessoas não conseguem aceder ao procedimento de reconhecimento da condição de pessoa refugiada. Porque um campo de refugiados há a prioridade de manter as necessidades diárias, né, das pessoas, então, a educação, por mais que a gente encontre problemas, mas há, sim, acesso à educação, acesso à água potável, acesso à alimentação, enfim, há toda uma estrutura por trás, financiada pelo Acnur, pelos países doadores, mas que conta com o apoio de ONGs, que conta com apoio indireto, muitas vezes, de outros estados, que não necessariamente são os grandes financiadores. Agora, no centro de detenção, por outro lado, você tem pessoas que estão impedidas de aceder ao procedimento de refúgio e que têm absolutamente todos os seus direitos humanos violados cotidianamente. Doutor Danilo, a gente já está caminhando, infelizmente, para o fim do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor comentasse, né? A doutora está trazendo aí uma nova realidade, a gente está num contexto de pandemia, né? Ou seja, onde uma doença, né, que se coloca ali como critérios com isolamento, ou seja, que a gente sabe que nesses campos e até mesmo nesses centros não é possível. Gostaria que o senhor finalizasse falando sobre essas realidades para essas pessoas, sobre perspectivas. A questão da Covid simplesmente evidenciou uma questão que já era evidente e com outras, talvez, fundamentações retóricas, que é o quê? O medo da ameaça. O refugiado é o outro. Eu sempre brinco, Carolina, que o ser humano tem medo de duas coisas que para ele é incontrolável: a morte e o outro. E na perspectiva, não é, de uma sociedade, de uma comunidade nacional, o estrangeiro é uma ameaça, é o outro. E isso se agrava com a questão do quê? Da pandemia.
né? A pandemia. Acaba sendo, inclusive, o quê? Uma retórica que oculta, Carolina, xenofobia, inclusive, né? Xenofobia, né? Lembremos, não é, da realidade do quê? Dos refugiados, né? Dos migrantes, né? De origem síria, né, Carolina? O problema da sua entrada na Europa, não é? A tentativa da União Europeia conter esses o quê? Essas pessoas na Turquia. A mesma situação entre o quê? Países da União Europeia, a Alemanha com a Hungria, por exemplo, inclusive questões desses centros de detenção. Não é? Então, minha amiga, talvez o maior mal não é o Covid, não é o Islã. O problema é que ainda o ser humano é graduado numa noção de comunidade nacional. Existe hierarquia entre homens, existe hierarquia entre mulheres. E é isso que tem que ser superado. É por isso que eu disse que a questão também é cultural. Não é só o Estado, é o cidadão deste Estado que não reconhece no refugiado um ser humano, uma pessoa que precisa de acolhimento. Doutor, se a gente for olhar também a questão da pandemia, ela tem sido utilizada pelos estados como um subterfúgio para enrijecer ainda mais as suas políticas migratórias. Claro que os protocolos sanitários são fundamentais, claro que o controle dessa doença é fundamental, mas há forma, sim, de se gerenciar os fluxos migratórios, de garantir uma segurança sanitária. E a pandemia, ela veio piorar, sim, não só essa retórica do Estado de restrição, maior restrição migratória, mas também a própria organização, a própria coordenação dos campos de pessoas refugiadas, por conta da necessidade dos protocolos sanitários, por conta da demora, às vezes, de se chegar insumos de proteção, de equipamentos de proteção individual. E a gente viu na Grécia, num dos campos, o maior campo da Grécia o ano passado, no início da pandemia, um incêndio, que veio ainda piorar uma situação que já estava ruim, porque muitos dos funcionários humanitários tiveram que deixar os campos na época da Covid, logo no início da pandemia, como forma de proteção. Essas pessoas ficaram desassistidas. A Grécia, por conta da própria União Europeia, não permitia que essas pessoas circulassem para fora dos campos, e também a própria sociedade não queria por conta da disseminação da Covid. Mas a Covid utilizada como subterfúgio, sim, preocupação da Covid, mas além dela, ou sobre ela, a questão da xenofobia, a questão da não aceitação do outro, e algo que um professor estadunidense menciona, italiano nos Estados Unidos menciona, que é a deportabilidade da pessoa migrante. Né? E um outro professor brasileiro fala sobre o migrante indesejável. Né? Então, a gente tem, infelizmente, isso, a pandemia da Covid-19, ela veio, infelizmente, a se somar a uma situação já extremamente delicada, extremamente violadora de direitos humanos das pessoas em situação de refúgio. Com certeza é um debate que não pode ser finalizado por aqui, tem que sim ser colocado na agenda de todo mundo. Eu agradeço muito a participação de vocês. O nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a participação de Danilo Porfírio, mestre em Direito e doutor em Ciências Sociais, pós-doutor em Filosofia, Ciência e Letras, e Carolina Claro, advogada e professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Eu espero vocês no próximo programa.